8h48. Boa noite, meu querido. Boa noite, Carlos. Boa noite, Omar. Boa noite, Sandy. Boa noite. Gessé. Queridos internautas. Semana passada, né, a gente falou sobre a transição planetária e chegamos à conclusão que todas aquelas profecias maias, elas tinham por trás disso uma intenção, que na verdade seria a melhora da condição humana. Então hoje escolhi o tema Educação dos Sentimentos, porque não há como a gente construir aí uma nova etapa, um mundo melhor, se a gente não entender que precisa se reeducar em seus sentimentos. E o que seria isso? Essa educação, ela tem que transformar todos os nossos pontos de vista, que nós vemos aí sendo condicionados pela cultura, pela má educação, pela mídia, pelo excesso de informações que a gente nos fazem acreditar que é certo. E a gente agora tem que se descondicionar. Para fazer essa educação dos sentimentos, a gente tem que mergulhar no nosso interior de uma forma um pouco diferente, tentando realmente ir além do espelho. Muita gente não tem nem sequer coragem de olhar no espelho. Já repararam isso? Como há momentos que a gente não quer nem olhar no espelho? E por que será? Alguma coisa está incomodando. Alguma coisa a gente não está gostando do que tá vendo. E aí prefere fugir essa imagem num ato inconsciente, né, de tentar ali camuflar algo. Mas não adianta, porque está lá, latente, martelando na nossa consciência, que há coisas que precisamos realmente transformar dentro de nós. Nessa evolução humana que a gente vem aí traçando há milhares de anos, a gente caminhou do instinto puro, aonde a gente tinha que guerrear, lutar pela sobrevivência, né? E nesse ponto o instinto era o que dominava a nossa consciência. Então simplesmente a gente agia como animais. Mas e hoje? Será que com toda essa civilização, com todo esse conhecimento que nós temos, já abandonamos esse lado animal? Pode comentar. Muito pelo contrário, acho que ele só evoluiu para uma coisa que é uma coisa maior, né, mais sutil, chamada ego, né, onde nós tentamos suprir botar no nome bonitinho. Uma coisa muito maior do que o instinto, é necessidades, né? Várias necessidades. Exato. O ego, né? O ego primário, eu vejo assim, eu acho que o instinto vai fazer parte da gente enquanto a gente está aqui nesse planeta. Porque nós somos animais, né? Não somos uma espécie mais evoluída, que pensa, que raciocina, mas que não deixa de ter que lutar para se alimentar, que não deixa de ter que se reproduzir. Então, o instinto da reprodução, o instinto de autopreservação está em nós ainda. E isso é necessário. É o que mantém a espécie aí em cima desse planeta. Mas a gente agora, com toda essa evolução, com todo esse conhecimento, a gente tem que ganhar o outro ponto, que é o amadurecimento, a transformação desse instinto num sentimento em que você controla ele. Você já não podemos mais ser dominados por ele, porque senão cometemos crimes passionais. Eu li essa semana, na verdade, numa revista, que quando você depende do outro para ser feliz, na verdade, você acaba sendo infeliz. Isso aí é uma grande verdade.
E nessa revista, o que me causou muita surpresa foi que a pessoa que a escreveu fez assim uma coletânea de 33 itens que uma mulher deve observar nela mesma para poder conquistar o outro. Mas ela foi taxativa em dizer: se você quer conquistar alguém para viver melhor, tudo bem. Mas se você depende desse alguém para ser feliz, você tem que ser feliz primeiro com você, depois com o outro. Ou fazê-lo feliz, né? Senão você não tem capacidade para fazer. Eu acho que existe uma frase que resume isso. O famoso amar ao próximo como a ti mesmo. Como a gente vai amar o próximo com qualidade se a gente não aprender a amar a si mesmo com essa mesma qualidade? Então, antes de começar a querer amar esse próximo, você tem que entender o que é esse amor próprio, que não é o amor, que não é o egoísmo, né? Esse tranca, esse quer prender a tudo. O egoísmo que vem do instinto, que ainda é aquele resíduo de preservação, de território, do meu espaço. Isso a gente tem que superar. A gente tem que entrar agora condicionar os nossos sentimentos ao nosso domínio racional. Existe um exemplo facilzinho, não sei se vai dar tempo, vamos ver. Se você pegar um soldado, tá? E esse soldado tá lá, e chega o general, ele dá um tapa na cara dele. Aí esse soldado ele vai ter duas opções. Ele reage, né? O instinto dele vai, vou reagir, mas aí ele vai começar a pensar, porque aquele momento de reação, pelo medo das consequências da reação, ele vai pensar: não, mas se eu reagir ao general, eu vou ser preso, eu vou ser expulso. E aí ele vai com a razão: não, é melhor engolir quieto o sapo e segurar essa reação. Então nós temos 3 etapas. A primeira etapa, quando chega o tapa, é o instinto que está regendo e é a vontade imediata de reagir a esse tapa. Mas aí, numa situação dessa, ou que você consegue levar essa primeira reação à consciência, você vai analisar as consequências. E aí, quando essas consequências forem analisadas, você vai poder agir melhor e dominar essas consequências. Não vai agir por impulso. Então, educar os sentimentos é levar essa primeira reação do instinto à consciência. E depois tem mais a supraconsciência, mas aí semana que vem a gente explica melhor. Vamos encerrar então com a mensagem do dia, que já está o tempo estourado. Isso aí. E eu vou falar justamente da lei do amor. Esta que é a mola que impulsiona todos os mundos, dos átomos às galáxias, universos. Lei que, como seres humanos, devemos compreender, pois é ela que nos liberta da dor, que consola e fortalece, que perdoa e redime o culpado, que abraça e aquece o doente. Mas aqui estamos nós, falando de amor, né? Porém, ainda distantes de vivenciá-lo em sua real grandeza. Mas vivemos a alegria do ensaio, enquanto o Pai aguarda que estejamos prontos para viver a lei do amor, como um dos seus mestres viveu, Jesus, Buda. Então vamos ensaiar todos os dias, no sorriso do bom dia, na humildade das desculpas, na mansidão da gratidão. Vamos ensaiar no agradecer de um novo dia, nas graças de estar vivo e de não conhecer a morte, pois a vida é eterna que possuímos é a maior prova da lei do amor, criada pelo Pai para todos nós. Queridos internautas, boa noite. Semana que vem estamos aí de novo. Se Deus quiser. Boa noite, amado. Bom, vou dar uma boa noite aos ouvintes internautas.
dizendo que o mês de junho foi um mês muito bom, não só pelas festas juninas, pela inauguração do Imperator. Mandar um abraço para os cantores Márcio Tadeu, com um CD muito bacana, o livro Canto 2, Li Santos, e também mandar um abraço para Simone Leal, que no próximo mês nós